Bom dia a todos, uma excelente quinta-feira. A gente está começando mais uma live de Silvete Advogados aqui, com distanciamento social. Nossa equipe bastante animada, cheia de ideias. Nós debatemos muito o tema de hoje. Já temos essa discussão com um tema de preocupação da nossa área dedicada a médicos dentro do escritório. Essa questão dos médicos está relacionada nesse aspecto também a Marcela. Ela vem chamando a nossa atenção com relação à responsabilidade civil da classe médica. Ela se dedica a isso na atividade de advogada do contencioso. Ela se preocupa também em passar para os clientes uma ideia do que é preciso ser feito para mitigar problemas de responsabilidade civil. Ela se preocupa também em pesquisar com a equipe dela o que está acontecendo nesse setor tão importante da nossa sociedade, também da atividade empresarial, um setor que vem chamando atenção não só pela questão da pandemia, mas muito antes disso, também pela questão da importância da saúde pública e da saúde em geral dentro do nosso país. E para começar, então, nós vamos falar de responsabilidade com viés civil, depois nós vamos passar um pouquinho para viés tributário, a gente vai batendo uma bola. Marcela, um bom dia para você. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, doutor Fernando, bom dia a todos os presentes. Queria agradecer a presença de todos. E hoje o tema é exatamente esse. Nós vamos falar de uma classe que está em destaque aí esse último ano, que é a classe médica, que não só esse último ano, mas por toda a nossa existência, a gente sabe da tamanha importância dessa profissão. E assim como tudo que é muito importante, tem sempre um certo risco, né? Então, os médicos, eles têm essa preocupação, eles lidam com vidas, com a saúde da pessoa, então existe essa preocupação com a questão da responsabilização. Então, hoje a nossa ideia é trazer aqui um pouquinho esse assunto, falar um pouco de como funciona isso, como que isso é entendido na jurisprudência, então, o que de fato é considerado um ato ilícito, vamos dizer assim, quando a gente pensa nos requisitos da responsabilização civil, e o que não é. Então, até quais são as preocupações que os médicos têm que ter, né? O que caracteriza uma preocupação de fato, o que não é necessariamente um problema, e principalmente isso tudo dentro do ponto de vista da jurisprudência, porque é um assunto que sempre vai estar em discussão, né? Não é erro médico, esse tipo de discussão sempre evolui de acordo com os tribunais, e principalmente esse ano ano passado que a gente entrou em um ano de pandemia, e que acaba sendo um fator que renova essa preocupação, né? São médicos trabalhando com cargas horárias enormes, são orientações às vezes divergentes de Ministério da Saúde, da OMS, às vezes alguns artigos internacionais, então esses conflitos, né, de orientação, de como agir em casos como esse, também trazem essa preocupação. Então, hoje a gente vai abordar esse tema dentro do ponto de vista do direito privado. E também, mais à frente, também vamos falar sobre a questão tributária. Muito bom, então. Vamos começar. Ontem eu estava assistindo um seriado que eu vejo sobre médicos, né? A gente tem muito seriado no mercado sobre médicos, e tinha uma simulação de situação de guerra nesse seriado, né? Então, no hospital, eles fazem uma simulação como se fosse um atirador que entrasse no hospital e ficasse ferindo os próprios pacientes e os médicos. Então, é uma simulação de situação de guerra. Claro que isso gera um trauma né, no médico, mas também, antes desse trauma, exige dele uma série de atitudes de alto nível de estresse, porque você tá preocupado com tua vida ao mesmo tempo que você está preocupado com a vida do teu cliente ou do teu paciente, e essa dicotomia, tua vida do paciente, mexe com a ideia
do médico, com a ideia também de que ele precisa atuar com um grau de concentração muito alto e, claro, com toda essa questão do estresse, do excesso de horas de trabalho, acaba gerando problemas no tratamento médico, na atuação do médico naquele momento, que pode causar responsabilidade civil. Então, esse problema de estresse, né, de alto nível de estresse, que vem sendo tratado nos hospitais, independente de pandemia ou não, nos PS, nas unidades de terapia, nas unidades cirúrgicas, isso tem sido muito tratado na jurisprudência, e eu queria te ouvir como é que a jurisprudência está lidando com esse tema. Estresse, trauma, erro e a combinação desses fatores dentro da responsabilidade médica. Isso, então, é muito legal essa discussão. A responsabilidade civil médica, antes de eu falar um pouquinho disso, eu vou só fazer uma introdução para que a gente consiga contextualizar, né? A primeira coisa que é importante a gente saber é que o médico ele é uma atividade de meio e não uma atividade de fim. O que isso quer dizer? O médico ele não tem comprometimento com o resultado. Então, ele, por exemplo, um oncologista ele não se compromete a curar a doença. O que ele se compromete é fazer aquilo que ele tem que fazer, buscando curar a doença. Então, esse é o primeiro ponto. O médico ele não tem comprometimento com o resultado, mas ele precisa se comprometer, ele precisa adotar a conduta adequada, né, para que aquilo ocorra, né? Se o médico ele não chega no resultado evidentemente pretendido, mas ele faz o que tem que ser feito, ok, não tem o que se falar em responsabilização justamente por conta disso. Então, a partir do momento que a gente pensa dessa forma, a gente afasta aí uma situação de responsabilidade por um resultado que não seja aquele esperado, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa em atividade de meio, aí entra essa questão que o senhor falou, porque para que se analise se o médico adotou as condutas adequadas, a gente tem alguns fatores aí que os tribunais, inclusive, reconhecem em alguns acórdãos que tratam desse assunto. Então, primeiro, evidentemente, se ele adota, né, aquilo que é os protocolos impostos, seja pelos órgãos, né, pelos órgãos responsáveis por isso, pelos órgãos técnicos que trazem esses protocolos de tratamento, de procedimentos e tudo mais, também é levado em consideração o fator humano. E isso eu digo por quê? Muitas vezes, a grande parte das ações, elas têm como fundamento um erro de diagnóstico. Então, é um médico que não acerta o diagnóstico do paciente, isso acaba acarretando alguns problemas, até em alguns casos, um paciente que pode chegar a óbito, né? Ou ter um tratamento mais rígido por conta da evolução de uma doença que não foi diagnosticada. Então, para a gente olhar, né, para esse erro de diagnóstico, o que os tribunais eles têm feito? É analisado se os procedimentos foram feitos com os sintomas apresentados, né? E também se toda a questão de fator humano. Então, basicamente, o que a jurisprudência fala? Com aquilo que o médico tinha em mãos, as informações, as condições, muitas vezes os equipamentos que ele tinha disponível, principalmente quando a gente fala em alguns lugares um pouco mais precários, ele poderia ter agido diferente, sim ou não? Então, essa é uma grande pergunta que os tribunais têm feito. Isso é muito interessante, porque traz para essa discussão esse fator humano, que quando a gente pensa tecnicamente, a gente descarta, olha, não fez isso, tinha que ter feito, então está culpado, mas não é assim, né? Nós estamos falando de uma profissão que lida com um bem maior, né, tutelado, que é a saúde e a vida, e que também trabalha sob pressão em várias situações. Então, isso é levado em consideração, muitas vezes, para se afastar uma responsabilização civil ou até para que se diminua, né, um quantum indenizatório quando ela é configurada. Então, é bem interessante esse aspecto. É claro que a gente não pode pensar que só porque estava estressado aquele dia, então pode fazer o que for, que não tem problema, não é assim que funciona. Mas isso é levado em consideração, isso é um fator que é muito utilizado em teses de defesas de médicos e muitas vezes eles têm um impacto positivo nos tribunais, justamente por conta disso. Então, vamos lá. Esse debate sobre erro é muito importante porque tudo se atribui a erro, né? Você falou,
uma expressão um pouco técnica, né? Como você fala, não é uma atividade meio, não é uma atividade fim, né? Atividade fim seria o velhinho lá em cima, né? Ele que determina lá como é que vai ser a questão, se vai dar certo ou não. E atividade meio é que você trata o paciente. Mas isso, na hora do vamos ver, não está funcionando muito, porque é uma confusão entre o que você faz e qual é o resultado. E na questão de erro médico, é importante a gente tratar isso na jurisprudência. O erro médico em diagnóstico é diferente do erro médico em procedimento, em tratamento. São erros diferentes. O erro diagnóstico, pelo menos esse é o debate que eu estou vendo aqui na jurisprudência, você vai dar um caso, assim, você tem uma fratura circular, né? Uma fratura completa. Você enxerga nos exames uma fratura parcial. Eu estou falando de um caso prático, assim, né? Então, a fratura circular é aquela que ela se completa. Não houve destacamento, mas ela é circular, ou seja, ela pega todo o osso. E quando você fala ela é parcial, ela pega metade do osso. Dependendo do diagnóstico, você tem um tratamento A ou B, uma imobilização A ou B, ou até uma cirurgia A ou B. Então, este erro de diagnóstico, ele é constatado a priori, antes do tratamento, e depois, a depender da consequência, pelo diagnóstico equivocado, você tem o erro médico. Este erro médico é sujeito a uma perícia. Então, isso é importante também esclarecer para a nossa discussão aqui. O perito vai ver o que é o erro médico, qual é o grau de erro médico e se haveria condição de fazer uma constatação diferente a partir da prova que foi juntada do exame, vamos dizer, de raio-x, para ficar mais fácil, né? Um exame que vamos dizer, é possível você enxergar esta fratura na sua qualidade que está lá na prova. Então, veja, esses são casos que você tem um erro médico que é mais palpável, né? Até por exemplo. Aqui a responsabilidade do médico, da clínica que tratou a clínica de fraturas, vamos colocar assim, ou de ambos, ou da máquina de raio-x. Da máquina de raio-x não é, mas de fato a responsabilidade ela pode ser, esse é outro ponto também de muita discussão na jurisprudência, né? Mas assim, como a gente tem hoje bem consolidado que a medicina ela também é regida, né, num aspecto geral pelo Código de Defesa do Consumidor, o que acontece no fim das contas é que não só o médico, o profissional da ponta que cometeu o erro pode ser responsabilizado pelo erro médico, mas também a clínica ou o hospital em que o paciente estava submetido lá ao tratamento. Então, muitas vezes existe o que a gente chama de responsabilidade solidária entre o profissional e também a instituição a qual ele trabalha, enfim, que ele estava lá na hora. Então, mas isso é muito discutível, existem algumas discussões travadas no sentido de se isolar a responsabilidade, principalmente quem acaba sofrendo isso é o médico, o médico da ponta, né? Quem estava lá fazendo o tratamento, mas a jurisprudência ela não tem entendido dessa forma, né? Ela entende que o hospital ou a clínica também se responsabiliza quando ocorre um erro de procedimento dentro das suas dependências. Então, hoje a jurisprudência ela tem entendido pela responsabilização de ambas as partes. E é interessante esse ponto também do erro de diagnóstico e erro de conduta, que apesar dos dois caminharem juntos, né, porque geralmente um erro de diagnóstico ocasiona um erro de conduta, mas eles trazem essas diferenças. Então, até trazendo aqui um pouco do que eu estava falando um pouquinho antes, até trazendo um caso concreto, né, eu achei aqui em São Paulo, nos meus estudos, uma jurisprudência muito interessante, que era de uma criança que deu entrada no pronto-socorro, e aí ela foi diagnosticada com
uma virose, um quadro de virose normal, estava reclamando de um pouco de dor de cabeça, mal-estar, era numa criança pequena, e no fim das contas foi constatado que ela tinha uma infecção por meningite. E evidentemente que a família entrou com a ação para questionar a responsabilidade médica, mas o médico ele não foi condenado nesse caso, justamente por conta disso, porque o hospital falou que com as informações que ele tinha, a conduta certa era por se entender por uma virose e orientação para retorno se os sintomas não melhorassem. E foi o que o médico fez. E aí é interessante que isso foi comprovado por conta de toda a documentação de prontuário que foi preenchida na época, em que o médico deixou claro que ele orientou que o paciente retornasse ao hospital, caso não houvesse melhora nos sintomas. Então, existe um erro de diagnóstico nesse caso? Possivelmente sim, né? Ele errou, a criança estava com meningite, mas ele diagnosticou como uma virose. Só que, por outro lado, ele seguiu, né, os protocolos e orientações que ele deveria seguir, e ele conseguiu documentar isso e comprovar na ação judicial. Então, isso afastou a responsabilidade civil do mesmo nesse caso, por mais triste que seja o ocorrido, o tribunal entendeu que o médico não deveria ser responsabilizado. Então, é interessante... Como você me autorizou a te inquirir com mais rigor hoje, né? Então, a gente está devidamente autorizado, eu te diria o seguinte, né? Então, na discussão que você está trazendo, que é muito importante, nós temos o plantonista, que é o bola da vez, né? Qualquer erro médico sempre é atribuído ao plantonista, né? E é interessante que nas sociedades de médicos, a grande maioria dessas sociedades é composta de médicos já experimentados e os plantonistas que são, para a nossa classe jurídica, os pica-pau, né? Então, aquele que acabou de se formar, aquele que já está correndo atrás do prejuízo, então ele é o plantonista. E a discussão é sempre em cima do plantonista, porque este tipo de profissional ele entra numa cadeia de estresse, né? Porque ele está virando, ele sai de um plantão, vai para outro, do plantão vai para outro, né? Ele fica constantemente em plantão. Então, justamente esse é o ponto que dá aquele cansaço, né, de físico e mental, que muitas vezes leva a erro médico. E você falou de um outro ponto que também está testado na jurisprudência, que é o protocolo. Se você vai num hospital aí, um PS, hospital organizado, né, você repara que tem na paredes, né, na parede das salas de atendimento ambulatorial, está escrito lá, procedimento, protocolo de infarto, né? Aqui, se chegar com dor no peito, com formigamento, etc., aqui você tem que fazer isso, tem uma lista de afazeres que é para o plantonista, se tiver dúvida, leia na parede, né? Então, é interessante isso, porque se ele seguir esta receita, vamos dizer assim, entre aspas, né, de procedimentos, e mesmo assim levar a uma consequência diferente em função do diagnóstico, que é bem interessante esse aspecto, porque o diagnóstico, por mais que exista um protocolo, ele é personalíssimo. Quem vai determinar se trata de uma taquicardia ou de um infarto ou de um problema de angina é o médico. E a perícia vem depois. Então, será que se ele segue, pelo que você está me explicando, se ele segue o protocolo, ele já estaria livre da responsabilidade civil? De certa forma, eu acredito que sim, porque a responsabilidade, ela tem uma questão de que, para a gente configurar a responsabilidade civil, tem que estar presente a negligência, a imprudência ou a imperícia, né? No caso dos médicos, a gente pode considerar mais a questão da negligência e imprudência. Então, a partir do momento em que
existe um procedimento a ser seguido, que existem as orientações lá, que essas orientações são seguidas, e que mesmo assim acaba ocorrendo uma divergência, vamos dizer assim, não vou nem usar a palavra erro, né? Porque se a gente tem se a gente está falando de uma situação em que os protocolos são seguidos da forma correta, aí nem teria muito como falar com um erro, talvez uma falha aí de diagnóstico, uma falha de procedimento. Mas aí, quando o médico demonstra que ele agiu da forma como ele é orientado a agir, a gente não tem o que falar de negligência nem de imprudência nesse caso. Então, pela lei, até pelo próprio texto da lei, a gente já não conseguiria enquadrar a hipótese de responsabilidade civil. É claro que a discussão, a gente fala assim, parece muito simples, né? Sempre essas discussões são muito profundas, os casos são objeto de perícia, laudos médicos falando, dando opinião sobre a conduta, se ela ocorreu da forma adequada ou não. Muitas vezes isso vai para a esfera administrativa também, CRM, né, que vai analisar se houve ou não uma falha aí no atendimento, mas de uma forma geral e talvez até um pouco simplista, mas que de fato é o que eu entendo, não teria como você vislumbrar uma responsabilidade civil a partir do momento em que existe todo um procedimento, né, de orientações, de condutas, esse procedimento é seguido pelo profissional, isso é documentado, porque isso é muito importante também, muitas vezes os médicos acabam sendo responsabilizados justamente porque não conseguem provar que agiram, né, de acordo com aquilo que era orientado. Então, é muito importante que tudo seja documentado, seja escrito, tenha lá, dentro do prontuário, dentro das fichas de atendimento, de evolução de paciente, enfim, seja lá qual for o documento, que isso esteja documentado de forma correta, porque muitas vezes a falta dessa comprovação pode gerar responsabilização, porque aí fica impossível apurar o que foi de fato que aconteceu no evento. Então... Mas você está me dizendo o seguinte, você está me dizendo que se ele seguir o protocolo, tiver tudo anotado, ele não responde. Mesmo que ele tenha diagnosticado um estresse emocional, ao invés de um infarto no miocárdio, desde que ele siga os protocolos que estão disponíveis no hospital. É isso que você está me dizendo? Não necessariamente siga os protocolos que estão disponíveis no hospital, que ele siga o que é orientado para ele, tanto pelo hospital como pelos órgãos que regulamentam a atividade médica, dentro daquela situação. Então, vamos supor, vou trazer um exemplo, o paciente chega com um sintoma A lá, ele chega com uma taquicardia, e aqui eu não vou ficar dando exemplo médico, porque eu nem sei exatamente como funcionam os atendimentos, né? Não me arriscaria a fazer isso aqui. Mas se tem lá uma orientação da OMS, do Ministério da Saúde, falando, quando o paciente acusa A, descartar A, B, C, se nenhum for diagnosticado, fechar diagnóstico em D. Vamos colocar um exemplo bem simplista. Os médicos que me desculpem, eu sei que não é tão simples assim, mas só para deixar claro aqui. Então, se ele demonstra que dentro daquilo que foi passado pelo paciente para ele tomou tal conduta e aquilo é o que é orientado, isso diminui, né, os riscos dele de ser configurado um erro médico. E isso, né, mas que é muito complicado, não é tão simples assim, porque muitos desses diagnósticos são levados em consideração as informações que o paciente dá, né, na hora que ele chega lá no atendimento. Então, assim, por isso que eu falo da importância de que se documente, né, de que se anote todas as queixas do paciente de forma clara, porque muitas vezes, ok, o paciente chega com sintoma, não aparece algo num exame específico, e aí o médico acaba caindo para um lado e acaba configurando outro. Mas será que se o paciente tivesse dado uma informação diferente, o médico teria adotado outro problema? Aí a gente traz outra discussão. É obrigação do paciente dar a informação ou do médico ter a sensibilidade de perceber que muitas vezes o paciente é leigo e não saberia explicar determinado sintoma? Mas, com relação a isso, a jurisprudência ela tem levado em consideração esses casos, essa condição, né, de que o médico ele tem que trabalhar basicamente com aquilo que ele tem. É lógico que é caso a caso. Tem caso que fica configurado uma omissão aí do médico, que aí pode incorrer numa configuração de negligência, mas não é sempre que isso acontece. Então, vamos lá. Então, nesse aspecto, o primeiro item da nossa questão aqui que você
abordou, só para a gente fechar essa ideia, eu tenho entendido, então, que o procedimento do médico plantonista só pode ser considerado negligente se ele não seguir as recomendações de protocolo que são feitas para determinado diagnóstico. Se ele seguiu esta linha de consulta, de exame, ele não teria sido, não pode ser caracterizado como negligente, nem como, agora vem a questão, negligente é aquele cara que descuidado, imperito é aquele que não agiu com a devida cautela para diagnosticar. Então, são coisas diferentes. A negligência dá um direito do paciente receber dano moral. Imperícia olha, eu não sou cardiologista, eu sou plantonista. Eu estou lá, né? Ainda não tenho minha especialização médica. Eu estou fazendo minha residência, certo? Estou lá na condição de plantonista. Mas eu segui o protocolo. Teria aí uma imperícia? A imperícia ela tem essa caracterização de quando alguém faz alguma coisa que é um pouquinho fora da sua especialização técnica, vamos dizer assim. Então, no caso da medicina, a imperícia é um assunto muito delicado, porque a partir do momento... Porque, ao mesmo tempo, né, estamos falando de profissionais médicos habilitados para lidar com a saúde das pessoas, mas existem algumas questões um pouco técnicas, né? Não à toa que os médicos passam por processos de residência, se especializam e tudo mais. E na medicina, essa é uma característica interessante, você só pode exercer uma especialidade quando quando feita essa residência, né? Então, sim, a imperícia ela pode ser verificada em caso o médico não, vamos dizer assim, especializado em determinada área, cometa um erro por conta de algum problema, aí, algum tratamento, alguma orientação de um cardiologista. Por exemplo, um plantonista tratar de um coração, algo que deveria ser feito por um cardiologista. Ele deveria fazer um encaminhamento, mas no fim das contas ele não faz, assume o tratamento e isso pode incorrer em um erro. Isso, de fato, é algo que pode se configurar a imperícia, isso incorre, sim, configurar a imperícia, evidentemente, na responsabilização do médico. Mas isso, e só para voltar um pouquinho, quando a gente fala em orientações, em seguir as orientações, é claro que o que eu não estou dizendo é que isso vai impossibilitar a responsabilização do médico. O que eu quero dizer é que isso vai minimizar, porque a medicina ela não é, dentro do ponto de vista legal, assim, ela não é uma atividade A mais A é 1 mais 1 é 2. Existem vários fatores. Então, os médicos, eles além de seguir as orientações, eles têm que atuar com a sua expertise, atuar com tudo aquilo que eles sabem e ter uma sensibilidade de enfrentar um caso, aquilo que aparece para ele. Então, isso é minimizar, né, o risco de responsabilização. Mas é claro que, caso a caso, isso pode vir a ocorrer. Pode se entender dentro de uma perícia médica que o médico não adotou uma conduta que deveria adotar dentro da experiência dele, dentro daquilo que tem. Mas, em casos de imperícia, isso é bem sensível mesmo, porque por mais que o médico ele seja habilitado para lidar com a saúde, para atuar na medicina, alguns casos que exigem especialização têm que ser tratados pelos especialistas. E quando não são feitos, a jurisprudência entende isso de forma a um fator passível de responsabilização do médico. Então, nós temos um ouvinte aqui que está com a mão levantada, que tem o mesmo sobrenome que você, por um acaso. Mas você vê que tem outro também que tem meu sobrenome aqui embaixo. Então, a gente está cercado de família. É importante a gente ouvir também o Rafael, porque ele é médico, né? E eu queria já aproveitar que ele está com a mão levantada e soltar essa para ele. Eu tenho visto que grande parte das decisões sobre responsabilidade civil é de negligência, pouco de imperícia. Será que o Rafael pode nos dizer por que isso, ele que é médico? Oi, doutor Fernando, tudo bem? Bom dia.
É um prazer estar assistindo aí mais uma live hoje, podendo participar. E a doutora Marcela, que é minha irmã, é muito prazer ver esse trabalho. E eu, enfim, fico muito feliz. Eu acho que eu levantei a mão, antes de responder a pergunta do senhor, eu levantei a mão para falar sobre um pouco disso de protocolo, de atendimento. Obviamente são vários cenários. Um médico no pronto-socorro, quando chega um paciente, é diferente do médico no seu consultório. A gente fala de especialistas que não, se passam por especialistas, mas não são. Enfim, é obviamente uma outra discussão. Mas no pronto-socorro, entre seguir ou não o protocolo e o que isso poderia, vamos dizer, tirar a responsabilidade do médico, eu entendo, obviamente, como médico, não como advogado, não a parte jurídica, mas eu entendo que existem duas situações. Uma, quando o paciente vem e os sintomas, o exame físico, a história que ele conta e até alguns exames laboratoriais não deixam exatamente claro a situação clínica do paciente. Talvez seja mais ou menos o que aconteceu nesse caso da criança com virose ou criança com meningite, né? Eu sou pediatra, então, enfim, eu sei que é um desafio descobrir o que a criança tem quando ela chega no pronto-socorro. Ela não conta direito, os pais têm que interpretar os sintomas, é difícil. E, às vezes, baseado no que a gente tem no exame físico, nos exames laboratoriais, tudo aponta para um caminho. E aí, se a gente segue o protocolo ou o que o Ministério da Saúde ou que o nosso hospital ou a Organização Mundial de Saúde, enfim, o que está sendo feito de conduta médica adequada para aquilo que a gente interpretou, e se eu sigo aquilo, e por mais que o meu diagnóstico seja até errado, mas baseado nas informações que eu tinha, eu só podia chegar nessa conclusão, eu entendo que, apesar de eu ter errado o diagnóstico, não é necessariamente minha culpa. A gente brinca na faculdade que o paciente ele não lê o livro antes de ir para o pronto-socorro, então nem sempre ele vem com sintomas típicos, e medicina, infelizmente, não dá para adivinhar. A gente tem que raciocinar baseado no que é apresentado para a gente. Então, se essa criança chegou num quadro de meningite muito precoce, tinha sintomas inespecíficos, febre, mal-estado e mais nada, não tinha um exame físico específico de meningite, eu não tenho por que submeter ela a uma coleta de líquor, que é um exame que tem os seus riscos. Então, não fazer um diagnóstico de meningite, mesmo que a criança tenha ido a óbito, que não foi o caso pelo que eu vi no chat, por mais que seja esquisito falar de uma morte da criança e um médico que não conseguiu prevenir isso, eu entendo realmente que não dá para culpar o médico nesse caso. Agora, uma situação diferente, em que eu poderia ter feito um diagnóstico, eu deixei de ver alguma coisa na história, ou um exame físico que estava alterado e eu não percebi, e eu tomei mesmo que uma conduta correta para o que eu pensei, mas aí, entre aspas, eu comi bola, aí eu entendo que aí eu poderia haver um espaço para responsabilizar o médico, se ele deixa de fazer um diagnóstico que poderia ter sido feito com as informações que ele tinha naquele momento. Por isso que preencher o prontuário e não deixar esses buracos, não, sempre escrever o exame físico detalhado, isso te mostra como você pensou com as informações que você tinha. Então, mas o que eu ia te perguntar, já que a gente teve aí uma boa explicação prática do problema, eu ia te perguntar dois aspectos, né? Primeiro, o protocolo, então, você segue, você preenche aí o relatório, preenche tudo que precisa ser feito depois do atendimento ou durante o atendimento, e você faz um encaminhamento em que você poderia até ter feito outra coisa, mas, segundo o protocolo, você agiu adequadamente. Aí você sai de uma responsabilidade por imperícia e fica dentro da tua zona de conforto. Agora, essa é uma pergunta, né? Você ficaria dentro da tua zona de conforto. A segunda seria, e se o plano de saúde não pagar por entender que o resultado foi diferente daquele que poderia ter sido em função
do tratamento, tem uma chance de você voltar a ser responsabilizado? São perguntas difíceis. O protocolo, as instituições cada vez mais usam protocolos para que se evite que as pessoas façam coisas, vamos dizer assim, da sua própria cabeça, né? Estudos mostram quais são as melhores condutas em determinadas situações. Então, usando o exemplo que a gente está agora, se eu recebo uma criança com uma síndrome gripal, eu vou coletar exame de Covid dela, vamos supor. Mesmo que não seja Covid, mesmo que seja uma pneumonia bacteriana que não tem nada a ver com vírus, se vem uma síndrome gripal, uma criança com falta de ar, tosse, febre, eu tenho que tirar... a gente está num contexto da pandemia, então todos os protocolos nesse aspecto são ajustados para isso, para que eu descarte agora a Covid. Então, mesmo que seja uma pneumonia e eu segui o protocolo e colhi Covid, eu não acho que isso tenha que ser, por exemplo, o plano não vai cobrir. Os protocolos estão aí para minimizar erro. Então, eu pego uma situação genérica, um diagnóstico sindrômico, por exemplo, síndrome gripal, e eu sigo o protocolo mais adequado. E conforme a criança, enfim, o adulto vai respondendo, eu vou avançando no protocolo. E se eu chegar num desfecho em que eu estava errado, eu adequo o meu protocolo. Mas esse é o jeito que a medicina tem caminhado por isso. Seguir, ao invés... deixando menos, entre parênteses, o pessoal falava antes que medicina era uma arte, então deixar menos subjetivo e mais objetivo. Eu tenho meus sinais, meus sintomas, e eu entro dentro de um protocolo. Agora, de fato, se eu estou seguindo um protocolo, mesmo que eu siga corretamente o protocolo, mas para um diagnóstico errado, volta naquela situação. Eu errei o diagnóstico aí por uma imperícia minha, porque eu falhei em identificar os sintomas, ou se aquela síndrome clínica não estava clara o suficiente para eu acertar meu diagnóstico. E aí são as duas diferenças. Numa eu acho que foi erro médico e na outra eu diria que não. É bem assim que tem sido na jurisprudência, por isso que eu até trouxe a questão do fator humano, e de trabalhar com aquilo que se tem, né? E justamente o caso da meningite se enquadrou nessa hipótese, portanto que o médico não foi condenado. Então, assim, você explicou de uma forma muito mais bonita e muito mais técnica que eu, mas exatamente, se os sintomas que a criança aparenta podem correr num quadro de virose, não tem por que o médico submeter ela a outros exames por conta disso. Foi isso que, depois de muitas perícias e muito debate, foi a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Independente do resultado, se foi a morte da criança ou não, eu acredito que a conclusão teria sido a mesma, porque isso seria só a questão do dano, né? Mas o ato e o nexo entre o ato e o dano seria o mesmo. Então, eu acho que o resultado, respondendo à pergunta do chat, não seria diferente, independente se a situação tivesse ocasionado o falecimento da criança. Bom, então aquele médico que está mais... ele vai mais pela sensibilidade dele, diante da experiência que ele tem de campo, que ele atuou muito na questão, vamos dizer, de PS, nas periferias, onde tem muita gente, muito problema, muita variedade, ele tende a ter maior dificuldade de caracterizar a boa conduta dele se ele não seguir um protocolo que é mais presente nos hospitais centrais, nos maiores hospitais, nos hospitais onde você tem uma condição melhor de trabalho. Então, pelo que a gente está vendo da jurisprudência, de fato faz sentido isso, pela jurisprudência que a gente está vendo, o erro diagnóstico ele é ligado à falta de preenchimento de prontuário e de protocolos médicos. Esse é o ponto que eu estou entendendo da ótima explicação do Rafael e da Marcela. Para a gente avançar nesse aspecto, eu estou vendo que a Marcela colocou outro ponto, então, que é justamente o compliance médico, né? Então, o compliance médico, de fato, é muito seguido nos hospitais, menos nas clínicas, né? As clínicas não têm tanto compliance médico, então estão se adequando. Mas, de qualquer modo, este problema, né, de responsabilidade está seguindo uma lógica
de quem tem mais compliance tem menos risco de responsabilidade civil por erro médico. É isso, Marcelo? O compliance, que nada mais é do que o procedimento, explicando de forma bem resumida, ele tem dois vieses que são muito bons nessa redução de responsabilidade civil. Primeiro, porque ele imputa ao profissional uma sequência de atos que têm que ser adotados, então é como se fosse basicamente um checklist do piloto de avião, seria um checklist do profissional médico. Então, você fica submetido a alguns atos, você obrigatoriamente se força a conferir alguns procedimentos, isso naturalmente, né, diminui a possibilidade de um erro, de uma comida de bola. E o segundo ponto importante desse tipo de compliance é que quando a gente tem algum problema, então quando surge aí uma discussão que poderia resultar numa responsabilização médica, por conta disso, todos os atos, e isso a gente acabou até avançando nesse ponto na discussão anterior, justamente por conta disso. Tendo documentado tudo que foi feito, tudo que foi adotado, e como o médico raciocinou, vou até roubar a colocação que meu irmão muito bem fez aqui no evento, né? O médico demonstrou como que ele raciocinou para chegar até aquela conclusão, e aquilo está documentado, isso serve como uma prova para que se demonstre em juízo, ou tanto no administrativo como no judicial, que ele fez o que ele tinha que fazer dentro daquilo que estava acontecendo no caso. Muitas vezes as condenações elas vêm por falta de prova, isso é lamentável, porque a gente pode estar enfrentando uma situação em que, de fato, nem ocorreu um erro médico, mas como o médico não conseguiu demonstrar isso, ele acaba sendo condenado, né? Acaba ficando um pouco subjetivo e os juízes, alguns juízes podem entender pela condenação justamente pela falta de comprovação. Então, além de minimizar a possibilidade de incorrer num erro, esse compliance ele possibilita a comprovação quando isso é levado à discussão. Então, é muito importante que os hospitais, até as clínicas evidentemente que em menor escala, mas deveriam ter um compliance também interno para essas questões, que eles sigam isso à risca e que os médicos adotem essas questões para que eles possam se defender melhor e também evitar o erro, né? E quando a gente fala em erro médico, nem sempre, né? O pessoal já pensa em esquecer um bisturi na barriga, operar o membro errado, e às vezes não é isso, às vezes é só um preenchimento errado de um documento, às vezes é algo simples, que nem ocorre, nem tem uma repercussão muito grande, né? Então, mas que pode ser, que aquilo, quando apurado, pode responsabilizar o médico, né? Então, é muito importante. Então, o protocolo também é determinante, eu estava vendo aqui uma jurisprudência, para que o plano de saúde seja responsabilizado pelo ressarcimento. Com certeza, isso? Com certeza. Ótimo. Você vê que na questão tributária é um pouco diferente, né? A gente tem algumas discussões que são bem interessantes de responsabilidade de sócios, né? E responsabilidade de sócios médicos. E os médicos, eles têm sido responsabilizados por atos da sociedade, né? Muitas vezes, então, eles respondem pela sociedade, não pela imperícia deles, agora na questão tributária, por eles deixarem de pagar um imposto que muitas vezes está relacionado à empresa para a qual ele trabalha, mas ele é sócio plantonista, vamos dizer assim, né? Ele acaba virando sócio da sociedade, ele entra na sociedade como sócio, mas quem controla o recolhimento de impostos é a diretoria dessa sociedade. Então, ele acaba tendo que pagar por um ato que ele não tem uma prática direta. Ao contrário da responsabilidade civil, que você paga pela tua atividade. A sociedade médica ou a clínica responde objetivamente, mas quem é o responsável médico, que pode enfrentar até relações ou problemas com a sociedade médica, com as entidades de classe, como o CRM, na questão tributária é um pouco diferente. A gente tem entendido também que, na questão das empresas médicas, a atividade
da sociedade empresarial determinam um tipo de responsabilidade para o imposto pago para a prefeitura, né? Para o imposto pago para a Receita Federal, com uma determinada quantia, uma determinada classificação que vai resultar numa economia de impostos ou não. Mas quando você declara uma atividade médica, esta responsabilidade passa a ser dos sócios, inclusive com relação à criminalização de uma sonegação fiscal ou de uma falta de recolhimento de imposto. Então, é interessante que a responsabilidade na área tributária é um pouco diferente. Tem um aspecto importante, eu sei que a gente está com o tempo esgotando já, né? Mas é um aspecto importante que teve uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que muitas sociedades de prestação de serviço, inclusive médicas, né? Associações médicas, empresas médicas, se mudavam da cidade de São Paulo para cidades vizinhas, né? Perto de São Paulo, para ter um imposto menor. E o São Paulo pegava no pé com um cadastro, exigindo um cadastro aqui em São Paulo. Esse cadastro das empresas, de modo geral, prestadoras de serviço, foi derrubado pelo Supremo. Então, o Supremo entendeu que esse cadastro não é devido. Isso tem impacto também para as sociedades médicas, porque você deixa de ter que pagar 2 impostos, principalmente quando você presta serviços, e dependendo do serviço que você preste, né, se não é um serviço prestado no local do hospital, no local do atendimento, quando você tem vários atendimentos em diferentes cidades, né, você tem vários recolhimentos de imposto e muita responsabilização dupla, gerando um imposto a mais. Claro que isso é um pouco polêmico, até um pouco técnico para a gente discutir aqui, mas é importante que o médico entenda que a responsabilidade dele tem sido alterada também pela jurisprudência. Há um movimento de maior flexibilidade nessa questão de local da prestação do serviço. Há uma tendência jurisprudencial mudando em relação a determinados trabalhos feitos em campo, ou seja, para cada hospital, em municípios diferentes, né? É importante que a gente veja isso também, e a responsabilidade dos sócios por aquilo que é praticado dentro da sociedade, ou seja, a sociedade respondendo e não o sócio, pessoa física, a não ser que a sociedade médica não pague o imposto. Certo? Então, é um pouquinho diferente do que a gente está vendo na questão da responsabilidade médica, que, pelo que a Marcela nos disse hoje, ele é bem ligado ao ato medicinal, né? O ato médico. Você conseguiria me dizer se o meu entendimento a respeito dessas diferentes responsabilidades na área tributária e na área civil ocorrem de fato, não? Eu entendo que sim, até pela natureza das duas relações, né? Quando a gente pensa na área civil, a gente tem, principalmente quando a gente fala na responsabilização, a gente fala do ponto de vista do aspecto da responsabilidade civil, e na responsabilização tributária já não tem nada a ver com isso, né? Então, eu também verifico essa diferença. Eu acho que são responsabilidades com naturezas completamente distintas. Uma presume a atividade em si, né? Que eu acredito que seja o caso, o senhor me corrija se eu estiver falando besteira, e a outra não é oriunda da atividade em si, e sim de um evento de um conjunto de eventos que possam gerar um dano a terceiros, né? No caso, os pacientes. Então, essa questão do tributária é importante, a gente tem visto até uma manifestação no chat aqui, de que você acaba pagando 2 vezes para diferentes municípios. Isso tem sido uma discussão muito chata, porque existe esse peso, né, que você acaba pagando mais do que você deveria.
e tendo problemas, inclusive, de retenção, porque cada hospital, cada local de trabalho retém o imposto para não ter que ter problema com um município. E você acaba arcando com o custo duplicado, às vezes triplicado, da tua atividade médica. Claro que isso tende a ser resolvido nos tribunais, né? A gente está aguardando até que os tribunais resolvam essa questão de tributação, duplicidade, né? Falamos diretamente, né? O que chama de bitributação ou bis in idem, porque vários municípios recolhem o imposto porque eles se entendem titulares desse imposto. E claro que fica a responsabilidade dos médicos de pagar isso, e muitas vezes o cadastro deles de mal pagador fica sujo, e isso é um problema para que eles possam exercer sua atividade médica. No campo civil, esse cadastro negativo acontece? Existe uma negativação do médico quando ele tem algum problema de responsabilidade civil, Marcelo? Não, a negativação ele vem da inadimplência, né? Então, a simples responsabilização civil não cadastraria ele em qualquer rol de restrição de crédito, nada nesse sentido. Com relação a eventuais sanções administrativas, eu não entendi se a pergunta do senhor era com relação a restrições em rol de maus pagadores. Não, restrição ao exercício da profissão. Seria. Ah, entendi. Então, beleza. Não, nesse caso, a restrição ao exercício da profissão é uma punição que pode vir no viés administrativo, né, através de instauração de processos éticos feito pelo Conselho de Medicina, né, dependendo da competência, mas judicialmente, o judiciário ele não impõe esse tipo de sanção, ele impõe sanção pecuniária para reparar o dano da vítima. Quem vai restringir a atividade médica vão ser ou até o caçar o próprio CRM e tudo mais, isso quem faz são os órgãos que regulam a atividade, e não o Poder Judiciário. Mas sim, pode, dentro de um processo administrativo, isso pode ocorrer. Doutor Fernando. Então, essa questão da responsabilidade é importante que a gente veja sobre diferentes aspectos. Uma é a responsabilidade diagnóstica da atividade médica, pode ser de procedimento, pode ser de tratamento, mas acontece, na maioria dos casos, no diagnóstico ou no procedimento. No tratamento, pelo menos na jurisprudência, é menor. Na área tributária, ela é mais horizontal, né? Ela pega todos os médicos da sociedade médica, e na pessoa física, obviamente, não há nem o que discutir, mas não determinada pela imperícia, vamos dizer, mas sim pela própria atividade que seria pagar o imposto, e quando ele não tem o imposto pago, ele responde por isso. Mas a imperícia na determinação de qual imposto pagar não gera responsabilidade. Tanto faz se ele é perito ou não, se ele parar de pagar, ele responde pelo débito tributário. Isso é muito crítico para fins, vamos dizer, da atividade do médico, mas, novamente, impõe a ele uma profissionalização maior e um cuidado maior com todos os aspectos da atividade que ele exerce profissionalmente, inclusive em sociedades que ele participa como sócio. Eu acho que é esse o caldo que nós temos como resultado da nossa live hoje, de responsabilidade por exercício da profissão médica. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Marcela? Estamos no nosso tempo esgotadíssimo. Exato, vou só agradecer a presença de todos, a participação no chat, participação nas perguntas também feitas, foi um debate muito interessante, e espero que todos tenham saído com alguma informação interessante, algo que tenha aproveitado desse debate. Agradeço e desejo uma excelente tarde a todos. Uma boa tarde a todos, semana que vem estaremos juntos com uma nova live. Um abraço, tchau, gente.